necessidade de crescimento pessoal. Tudo que nós vimos na última aula deve servir de parâmetro, de paradigma, de padrão, de base para uma análise da nossa cultura atual. Tudo que nós vimos na última aula deve ser colocado diante de nós e nos confrontar. Como nós estamos diante disso? Como nós estamos diante do que for apresentado? Por quê? Porque nós apresentamos aqui proposições, afirmações, verdades. Verdade, na filosofia, é descrito como tudo aquilo que condiz com a realidade. Então, nós apresentamos aquilo que condiz com a realidade de ser nova criatura, de ser cristão. Bom, se você destoa disso, existe um problema com você, porque ali é a verdade, ali é a realidade. Você tem que recebê-la com o peso que ela tem. Você coloca aquilo que foi apresentado diante de você e você agora faz com que seja um espelho. Como você se vê? Como um discípulo ou como um omisso? Como um hipócrita? Como um ator? Como você se vê? Como um consumista da fé? Como um consumista da igreja? Como você se vê? É o espelho. Se você aceita aquelas proposições como verdadeiras e devem ser aceitas, como você se vê? Não existe, não tem como as duas coisas serem opostas e você abraçar as duas coisas. Então, você analisa isso num caráter individual e num caráter coletivo. E o momento agora é o momento de avaliarmos onde estão nossas convicções e o que nós precisamos fazer para chegar onde nós devemos chegar. Isso quer dizer que essa aula ela não termina hoje. Embora ela será ministrada hoje, ela nos seguirá durante toda a nossa vida, porque nós faremos essas reflexões constantemente. São os nossos inventários espirituais. Onde nós estamos, o que nós fizemos, onde nós precisamos chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá. São inventários espirituais que nós devemos fazer constantemente na nossa vida. São pontos de parada onde nós refletimos. Dos últimos meses para cá eu não tenho caminhado, não. Será que você consegue fazer essa reflexão? Porque se você não conseguir, você está em perigo. Você tem que conseguir fazer essa reflexão. Quem prega a palavra já tem um instrumento para isso. Porque nós temos os nossos sermões inscritos. As aplicações, as reflexões. Eu já escrevi muito diário espiritual. Parei, mas já escrevi muito diário espiritual. E é bom pegá-los e lê-los. Mas, por exemplo, a gente, quando vai vasculhar as nossas pregações para visitá-las novamente em alguma ocasião, é perceptível com a graça de Deus nos levou a um processo de crescimento, amadurecimento, na reflexão do texto, nas implicações do texto, nas aplicações do texto. Rapaz, olha que coisa interessante. Você precisa saber medir isso. Entenda. Imagine que você é dono de uma empresa. Se você não consegue calcular quanto de gasto você está tendo, quanto de lucro você está tendo, quanto você pode investir, a sua empresa vai falir. Você vai criar um buraco gigantesco sobre os seus pés. Não é verdade? Por que a gente não aplica isso na vida espiritual? Nós precisamos medir. Nós não podemos andar tateando no escuro. Nós temos que ver a estrada diante de nós. Nós precisamos fazer essa análise. Se você não consegue olhar para 6 meses atrás e ver como você estava e considerar como você está hoje, daqui a 5 anos você vai ser a mesma pessoa que você é hoje. E isso é triste. 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 Você jogou as glórias que você poderia dar ao Senhor e você não deu. Você jogou fora. Você não glorificou o Senhor como você deveria. Não. Você não foi um instrumento de graça que você deveria ser. Você não foi uma coluna da igreja que você deveria ser. Você não foi um soldado no avanço do reino que você deveria ser. Jogou fora. Displicência, omissão. Isso quer dizer que aprender é viver. O crescimento é a vivência do que nós temos aprendido, a exibição e o exercício daquilo que tem criado raízes em nosso coração.
você vê que você percebe que faz naturalmente aquilo que antes exigiria muita força de você. Agora não exige tanto. Por quê? Porque se tornou parte da sua personalidade. Irmãos, tem pecados tão encravados na personalidade da gente que eles não sairão se você não mudar a sua personalidade. Não sairão. Criou raízes. Como é que você sabe disso? Quando você não consegue mudar. Você tenta e você não consegue. Por quê? Porque se tornou parte do que você é. Eu sou assim. Isso não quer dizer que é bom. Só quer dizer que você precisa ir mais fundo. Sabe, às vezes tem aqueles vídeos na internet, vídeo de satisfação, né? Que pega aquelas... tira a árvore de um lugar para plantar no outro. Legal naquele negócio. Eu durmo assistindo aquilo ali. Que profundidade precisa ser sua máquina de tirar água? As raízes estão lá. Não vai mudar você. Não vai. Você não vai mudar se a sua personalidade não mudar, porque a sua personalidade está infectada com o pecado. Não vai mudar. É por isso que tão facilmente você diz assim, eu não consigo. O que é que você faz para driblar? Ídolos do coração, pecados de estimação. Você aprende a conviver com isso. Você entra num campo semântico, você ressignifica, como se essa palavra existisse, o que é piedade, o que é santificação, o que é crescimento. E você cria atalhos, deixando lá. Você deixa lá, mas você cria atalhos. É isso que você faz. Você faz isso. Você não cresceu. Você não amadureceu. Você não desenvolveu. Você apenas aprendeu a morar do lado de um curtume e se acostumou com o fedor. Perto onde eu morava tinha um curtume. Eu passava por lá, curtume trata couro, sabe? Eu passava por lá, sentia uma caatinga absurda, cheio de casa. Era um quarteirão todo e rodeado de casa. Meu Deus, como é que essas pessoas conseguem morar aí? E às vezes eu passava o final de semana, as pessoas estavam no pé do curtume fazendo churrasco. Insensibilidade. Aprenderam a conviver com o odor da morte. Aprenderam. Você consegue enxergar isso? Você consegue, sério, enxergar isso? Quando nós refletimos sobre isso, meus irmãos, sobre aquilo que nós conhecemos e a forma como nós vivemos, nós percebemos que essa é uma evidência de que, agora sim, a teoria se encontrou com a prática. É quando a mente e o coração andam juntos. É quando um não tenta enganar o outro. Essa é a harmonização que deve ser ensinada no processo de evangelização e discipulado. Assim como você não aprendeu apenas ideias, porque a ideia é de que você tenha visto essas ideias encarnadas, vivas, essas palavras sendo testificadas por vida, você aprendeu então um modo de vida, por isso a ousadia de ser de meus imitadores. Isso também não deve ser ensinado por você. Você não ensina palavras, você ensina uma filosofia de vida, um estilo de vida, um modo de vida, de tal forma que isso toma o que você é. Nós aprendemos por exemplos, nós aprendemos por imitação. Nós vemos a escritura encharcada dessas referências. Os autores do Projeto Videira dizem assim, o exemplo que damos é de alguém que está aprendendo a guardar todos os mandamentos de Jesus, que procura crescer, progredir, ser transformado e produzir o fruto do Espírito. Em outras palavras, o exemplo que oferecemos é de alguém que pela palavra e pelo Espírito de Deus está avançando. Um passo de cada vez. Não de alguém que já chegou à consumação celestial da maturidade cristã. Para mim está tranquilo esse modo, esse estilo de vida que eu tenho, a forma de viver o Evangelho, o nível de nutrição que eu mesmo tenho, para mim está, sabe? Não preciso de mais empenho e mais vivência do que isso. Para mim está satisfatório.
Crescimento pessoal não é uma opção. Imagine aqui, o Senhor, Ele completará a obra que Ele começou em nós. Todo mundo acredita nisso, a palavra de Deus diz. Existe um progresso nessa completação, um progresso. Será que isso é visto em nós? Porque se não for, existe problema. Nós progredimos em vários aspectos. Por que não na devoção ao Senhor, por meio da evangelização, discipulado e da vida na igreja? O crescimento não é uma opção, é uma consequência de ser discípulo. É o desenvolver a nossa salvação. Mas será que nós vemos se essa salvação está sendo desenvolvida e não? Por quê? Porque se nós não vemos, tem um problema, porque é Deus que opera. Então quer dizer que Ele não está operando? É Deus que opera o querer e o realizar. Opa, tem um problema. Deus não está mudando o meu coração e conduzindo os meus pés. É o querer e o realizar. Não? Então, isso deve nos assustar, irmãos. Isso deve nos assustar. Existe uma expectativa que deve ser respondida de forma positiva ao nosso crescimento, porque nós estamos sendo moldados conforme Cristo, ou não? Isso, crescimento, amadurecimento, desenvolvimento. Então, o que é que você precisa fazer? Vou fazer menção aqui os diários espirituais, os inventários espirituais. Potencialize a instrução que você recebe. Eu já falei para você diversas vezes, eu acho uma pena ter que pregar um sermão uma vez. Uma vez. Olha, quanto de instrução nós temos no dia do Senhor, irmãos? Instrução demais, você não consegue guardar 10%. É instrução demais, demais, demais. Quarta-feira nós teremos outra já. E se você tiver aconselhamento durante a semana, discipulado durante a semana, você terá mais. E se você ler livros, você terá mais. Então, potencialize isso. Traga no caderno para fazer anotações. Aproveite as gravações. Após os sermões ou os estudos da igreja, use essas anotações no dia seguinte. Desenvolva meios de fazer devocionais na nutrição direcionada que a igreja tem dado a você. Medite nas passagens que foram pregadas. Tente entender como o pregador chegou àquelas aplicações, como ele chegou àquele entendimento, como ele chegou àquelas implicações, aquelas observações do texto, como foi que ele conseguiu retirar isso daqui, por que ele pensou dessa forma. Perceba ali desafios que foram postos diante para você na sua individualidade, na sua particularidade e como um corpo, como um todo. Então persiga-os para vencê-los e coloque tudo isso debaixo dos seus joelhos, que é a arena de guerra dos santos, debaixo dos seus joelhos. Mas, mesmo com a ajuda e o companheirismo de outros, chega um momento em que nós estamos a sós diante de Deus, com nossos próprios pecados, lutas, vitórias e fracassos. Alguém pode nos levar até a comida, cozinhá-la para nós e até cortá-la em pedaços pequenos e nos dar de comer. Mas no fim, temos que mastigá-la e digeri-la sozinhos, para que ela tenha algum valor nutritivo para nós. Existe um limite dessa interação, seja no pastoreio, seja no discipulado, existe um limite. E você tem que continuar o processo. Caso você não continue, você jogou todo o trajeto fora. Então, e aqui a oração ela é fundamental. Você irá meditar, digerir, orando o que ouviu, o que anotou e o que aprendeu. Você entende o valor. Você não pode perder a oportunidade. Você entende a riqueza. E você vai fazer aqui a batalha da mente e o coração.
Você vai soprar a fogueira do coração para que as brasas saiam labaredas de fogo. É a mente, é o conhecimento da mente soprando paixão do coração. Você direcionará as labaredas para que não sejam para você ou por você, mas para o Senhor e para o reino. É na oração que você faz isso. A oração é a mortificação do ego e da carne, é a humilhação diante daquele que detém toda a glória e o senhorio e nos coloca como mendigos e pedintes daquele que tem a alimentação. É a oração. Oramos para que Deus nos conceda esse tipo de ouvido, mente e coração, sabendo que isso levará a mais oração, quanto mais observemos e digerimos a verdade da palavra de Deus, e quanto mais nossa confiança e dependência nela forem alimentadas e fortalecidas, mais seremos movidos a clamar a Deus em intercessão por nossas famílias, nossos vizinhos, amigos e toda a comunidade de cristãos que temos a bênção de pertencer. Aquele que nunca venceu uma batalha através da oração não irá orar, porque não sabe qual é a riqueza que perdeu, não sabe qual é a experiência. Agora você também não terá se você não guerrear. Você sabe o que é a satisfação, o contentamento e a intimidade de vencer um problema de joelhos? Se você nunca passou por isso, você não sabe o deleite dessa experiência. Mas também, se você não dá o primeiro passo na batalha, você não irá fazer. Você não fará. Não fará. Não há transformação sem oração. Ela vem antes da transformação e ela segue a transformação. Nós somos seres orantes. Todo mundo ora. Livro do Tim Keller. Oração. Todo mundo ora. Nós apenas sabemos por que oramos, para quem oramos e qual é a intenção que nós temos de orar. Mas todo mundo ora. Todo mundo. Perguntas até aqui?